E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você é feliz? Vocês consideram uma pessoa alegre? Vocês consideram um cara alegre? Sim, fala, pô, sou alegre. Você se considera, sei lá, tipo um cara, sim, não sei. Vou contar uma história. Uma vez eu estava andando na rua com o Michel, e acho que a gente estava indo almoçar, alguma coisa assim. E aí veio um cara na nossa direção, estava nós dois assim. E aí o cara olhou e falou, olha os pastores da minha igreja. Eu já fiquei feliz ali porque me reconheceram, né? Porque geralmente quando você anda com o Michel é ele, né? E aí eu fico ali, já, opa, lembrou de mim, né? Ele é o Mickey, eu sou o Pluto, sei lá, alguma coisa assim. Mas tipo, pelo menos me lembrou, entendeu? Aí ele, pastor, falou pro Michel, né? Aí, pastor, você é uma bênção, pastor. Deus fala comigo através de você. Pastor, você, olha, que fez uma declaração de amor tão linda. E aí, mas você sabe quando a pessoa está falando, e o próximo passo é ele vir falar para você, entendeu? E eu falei, vou ver na minha, né, o que vem. Aí ele falou assim, pastor Budal. Eu falei, manda. Ele falou, você é muito engraçado. Me deu um abraço e foi embora. Cara, naquele dia, cara, eu fui ter um momento de oração, sabe? No dia seguinte, de manhã, assim. E aquilo ficou marcado no meu coração, sabe? Me feriu. E eu falei, Deus, eu sou só uma pessoa engraçada. Eu quero ser bênção. Não quero ser engraçado só. Puxa, cara, eu fiquei, assim, eu tô contando sendo engraçado, tá? Mas assim, aquilo foi sério, cara. Eu falei, poxa, cara, daí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí pensei, cara, não, vou ser uma pessoa mais séria, não vou ficar contando piadinha, não. Não, vou ser um cara sério. Eu tentei, cara, uns 2 minutos, assim. Não consegui. Aí eu até pensei em deixar o bigode, sabe? Mas daí eu deixei e ficou mais engraçado ainda. Aí eu falei, cara, não tá dando certo isso aqui. É que eu tenho um problema, deixa eu contar para vocês. Eu, quando eu fico nervoso, eu conto piadinha. Tem gente que fica nervoso, tipo, fica com a perna tremendo, assim, né? Já tem algum amigo teu que fica assim? Dá uma raiva, né? Tem gente que quando fica nervoso dá risada. Já viu? Tem gente que fala, tá no meio do velório, fala, para, meu, cara. Você para, meu, tá chato. Você conhece alguém que ri quando tá nervoso? Eu, quando eu tô nervoso, eu conto piada, cara. Mas eu não sei muito bem os horários de acertar essa piada. Uma vez estava na reunião pastoral, cara. O pastor contando testemunho. Aí ele falou assim, não, daí Deus falou para mim, achou que eu esqueci o teu chamado? Aí eu já soltei, achou errado. Meu, eu perco o emprego, mas não perco a piada. É a dificuldade que eu tenho. E aí, eu comecei a lutar um pouco com esse jeito, enfim. E aí eu fui fazer uma visita um tempo atrás, num hospital. E essa é uma visita meio às cegas, assim. Porque eu não conhecia a família, e a família também não sabia qual pastor que ia. E aí, eu cheguei, bati assim e tal, entrei. E aí eles olharam, pastor, você é aqui. Eu falei, pois é. Não, obrigado que você veio e tudo mais. A gente gosta muito de você, a nossa família, porque você é uma pessoa muito alegre. Aí eu já, lá de novo, vai falar das piadinhas e tal, devia ter deixado o bigode. Daí, mas foi muito interessante, porque a mulher, ela olhou para mim e falou assim, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Nunca perca a tua alegria, porque a tua alegria, ela reflete Deus nas nossas vidas. Aí sabe quando você vai num lugar para ministrar e sai ministrado? Sai meio sem graça, assim. Eu falei, deixa eu orar pela senhora. E aí eu saí pensando nisso, falei, Deus, se isso é alegria, me explica direito. O que é essa alegria? O que isso quer dizer? O que o Senhor tem para mim?
E eu fui para casa orar, e Deus me deu um texto. Está lá em Atos 13, 57. Não é o texto que eu vou pregar. Mas ele é um texto que está falando de Paulo e Silas e tudo mais, mas no final do texto, ele é o final do capítulo, inclusive. A Bíblia fala assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É o que Deus ministrou na minha vida e falou assim: filho, eu quero que você seja cheio de alegria e do Espírito Santo. E mais do que isso, eu quero que você transmita isso para as pessoas. Que elas sejam cheias do Espírito Santo, mas cheias da alegria. E o que eu quero falar aqui hoje é sobre a alegria verdadeira. É sobre alegria. Isso de verdade. Porque felicidade e alegria não é da risada de uma piada. Porque isso, um comediante consegue fazer você rir. Não é você só sair rindo da piada do pastor. Isso não é alegria. Isso não é felicidade. Isso é engraçado. Mas isso é momentâneo. É passageiro. Deus tem uma alegria que é muito mais profunda. E por isso agora sim eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Filipenses 4. A partir do primeiro versículo. A Bíblia fala assim: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo, e digno de louvor, pensem nessas coisas. Senhor Jesus, nos dá o real entendimento da Tua palavra hoje aqui nessa noite, Pai. Eu clamo, Pai, para que o Senhor me cale, mas para que o Senhor fale. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa carta aos Filipenses, talvez você saiba disso, ela é uma carta, ela é conhecida como a Epístola da Alegria. Essa carta, ela tem pouco mais de 100 versículos, são 104, se eu não me engano. E aí aparece a palavra alegria, ou alegrem-se dessas formas, 19 vezes. Então se a gente fosse dividir uma vez por verso, é quase 20% desse capítulo, desse livro, a gente encontra a palavra alegrem-se. Alegria. Só que Paulo, quando escreve esse texto, ele não está num momento, num ambiente propício para isso, ele está preso em Roma. E ele está, se você for ler o livro inteiro, é um livro curto, recomendo que você leia. Você vai ver que várias vezes ele está falando como se ele quisesse ir encontrar eles lá em Filipos. Mas ele não sabe se ele vai poder, porque ele tem grande chance dele estar morto. Então ele fala assim, olha, eu quero ir até vocês, mas eu não sei se eu vou poder. Quando eu for até vocês, isso se eu for, ele começa a colocar dessa forma, como se ele já estivesse se despedindo. Falando assim, olha, eu não sei aqui, mas ele está falando assim, olha, eu me alegro, alegrem-se, alegria. E eu acredito que a alegria que ele está falando aqui, não é aquela alegria que a gente estava falando do engraçado, do descontraído, mas é algo bem mais profundo do que isso. É algo que tem mais lastro. Não é simplesmente um cara meio bobo. Tem cara que fala, meu, aquele cara é meio alegre, né? Ou quando alguém bebe um pouco, fala, o cara está meio alegre. Não é uma alegria que é comparável com uma alegria terrena. É uma alegria madura. E
No livro de Salmos, lá no capítulo 51, o salmista vai falar sobre a alegria da salvação. E ele fala que ele perdeu a alegria da salvação. Ele quer retomar isso. E sabe, eu acredito que a alegria que ele está falando aqui é essa alegria. A alegria da salvação. E presta atenção em uma coisa. A alegria da salvação é um sentimento que apenas um cristão conhece. Apenas quem conhece Jesus conhece esse sentimento. Sabe aquele hino, Sou Feliz com Jesus? Eu fiz um velório semana passada e tocou essa música. Sou feliz com Jesus. E a gente já tinha estudado essa música, e ela foi composta no século XIX. E o compositor dessa música, ele era um homem de negócios, morava em Chicago, e ele tinha uma empresa lá. Mas se você conhece a história de Chicago, Chicago sofre com um incêndio muito grande que destrói a maior parte da cidade, uma grande parte da cidade. E ele perde tudo naquele momento. E ele fica pobre, e na verdade ele fica endividado. E isso vem sobre a vida dele. E eles estão ali em Chicago, a cidade tem que se reconstruir, mas ele já não consegue naquele ambiente. Então eles decidem ir para a Europa, ele e sua família. Ele tinha uma esposa e, se não me engano, 4 filhas. Então, ele manda a esposa e as 4 filhas de navio, e ele iria depois. Mas, quando elas estavam quase chegando, um acidente acontece e 2 navios colidem, e as 4 filhas dele morrem. A esposa consegue mandar um recado para ele, escrito, única salva. E aí, quando esse homem, alguns dias depois, está indo para a Europa, para encontrar a esposa, ele estava falido, ele achava que estava no fundo do poço, quando ele perde as 4 filhas, e quando ele passa no lugar onde mais ou menos ele acredita que aconteceu aquele acidente, ele tem um tempo com Deus, e ele escreve essa música. Sou feliz com Jesus. Que felicidade é essa? Que alegria é essa? Que um discípulo de Jesus preso fala que está aproveitando, está gozando dessa alegria. Que um pai falido, que perde as 4 filhas, crianças, consegue falar que é feliz. Eu não acredito que isso é algo maquiado. Eu acredito que isso é algo muito mais profundo do que uma boa piada para a gente rir. E a minha pergunta para você mais uma vez: você é alegre? Você entende a alegria da salvação na sua vida? Você já sentiu esse sentimento? Talvez você já tenha sentido isso, mas você foi perdendo. Você deixou coisas roubarem a alegria da sua salvação. Você foi esfriando. E olhando para esse texto, em que o apóstolo fala um pouco sobre essa alegria, eu consegui tirar 3 indicativos para a gente reconhecer e você responder essa pergunta. Você é alegre? Você é feliz? Você entende a alegria da salvação na tua vida? E o primeiro indicativo que eu vejo nesse texto é se você tem relações pessoais saudáveis. Lá no começo, lá no capítulo 2, ele vai dizer assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. A Bíblia vai dizer para a gente que é impossível eu estar em paz com Deus e em desavença com os meus irmãos. A Bíblia vai citar essas 2 mulheres, Evódia e Sintique. 2 nomes para nós diferentes, né?
Não vou zoar nome. Não vou. Segura a piadinha. Mas, só um parênteses aqui. Você sabe quantas vezes na Bíblia aparece o nome de Evod e Sintique? Só aqui. E aqui entre nós, a única vez que aparece o nome delas na Bíblia é para falar que elas estavam brigando. Imagina que o apóstolo escreve uma carta para a igreja, só para falar assim, olha, e vamos resolver aquele negócio ali da Evódia, da Sintique e tudo mais. Gente, vamos resolver isso aí. Clemente, dá uma força lá para as meninas, vamos conversar ali e tal, não sei o quê. Beleza. Cara, botam isso na Bíblia e publicam, vira o livro mais vendido do mundo. Todo crente que se preze leu a Bíblia inteira. Todo crente que se preze leu essa história. No céu, velho. Imagina ser no céu, eternidade, tá você lá, pô, conhecendo as pessoas e tal, pá. Essa aqui é Evódia. Resolveu aquele negócio lá? E assim, que vocês estão se dando aqui no céu, que tem espaço aqui. A única vez, velho, que a mulher apareceu na Bíblia, mano. Saiu de barraqueira as duas. Por que eu falei isso? Só parênteses mesmo. Mas, o que a Bíblia fala pra gente, é que lidar com as pessoas à nossa volta é necessário. A comunhão é importante. Às vezes dá trabalho. Às vezes dá vontade de se isolar. Se isolar da família, dos amigos, das pessoas do trabalho, da igreja. Às vezes dá vontade de ficar sentado no banco e que ninguém te vê, que ninguém te veja. Tem uma coisa que é difícil de lidar, aquele final de culto que tem que dar a mão. E às vezes está suado a mão do irmão ainda. Pô, nem para dar aquelas fregadinhas na calça. Já fica a dica já pro final do culto, que vai ter. Isso não é falar para a pessoa do lado, isso aí é dar a mão só. Isso aí não conta. Mas a gente não pode esquecer que a comunhão é necessária. Eu, por muito tempo, negligenciei isso até mesmo no meu ministério. Quem me conhece há mais tempo, quem caminha comigo há mais tempo, sabe que várias vezes eu usei um exemplo. Ele não está totalmente errado, mas eu falava assim, até falei pregando, se você fosse para outra igreja, se você tivesse que se mudar de cidade, fosse para uma cidade do interior, em que só tivesse uma igreja, um pastor de 70 anos, e além de você naquela igreja, era só um casal de velhinhos, você ficaria nessa igreja? Eu falava isso na ideia de fazer você entender que o que é mais importante para nós aqui dentro é a nossa comunhão com Deus. E realmente isso é muito importante. É o mais importante. É amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo mandamento, que vem logo abaixo, é ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu falava isso porque muitas vezes eu via os adolescentes vindo para a igreja simplesmente pela comunhão. E quantas vezes eu forcei a galera, falei, gente, retiro, cara. Retiro é para buscar Deus. Conversar, se conversa depois. Fazer amigo, você faz depois. E com o tempo eu fui entendendo que o melhor lugar para se fazer amigo é na presença de Deus. E que a comunhão faz parte das nossas vidas. E que conversar com as pessoas é necessário. Tem gente que é chata? Sempre vai ter. Se você não conhece nenhum chato, talvez seja você. Ficou a dica aí. Mas, querido, a gente precisa saber lidar com os nossos relacionamentos. Se isolar nunca é o melhor caminho. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida saudável com Deus, que não está em comunhão com a igreja. Estou falando que eu sou saudável, mas
Eu tenho irmãos e amigos que me exortam, que são exemplo para mim, que têm dons e talentos que eu não tenho, que me edificam e que eu posso edificar eles. Você entende essa dinâmica da igreja? Você tem uma comunhão com pessoas de uma maneira saudável? Mas outra questão que tem que ser abordada aqui também são as nossas mágoas, as nossas amarguras, os ressentimentos, a falta de perdão. Sabe, isso gera sentimentos extremamente pesados dentro de nós. A falta de perdão, ela pode fazer tão mal para você, mas tão mal para nós, que você não tem noção do quanto isso é nocivo para mim e para você. E a única forma de lidar com isso é a reconciliação. Em Mateus 5, 23, a Bíblia vai falar assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a oferta. Eu aprendi que em uma negociação, a gente tem que pensar de um jeito ganha-ganha. A gente tem que pensar de um jeito em que as duas partes saiam ganhando, ou se sintam assim, se sintam ganhando. Se a gente quiser que uma das partes ganhe mais do que a outra, a gente está fazendo isso do jeito errado, com a motivação errada, e a chance dessa negociação dar errado é muito grande. Mas eu aprendi que quando a gente vai administrar conflito, a gente não está administrando ganha, a gente está administrando perda. Porque se existe conflito, já existiu perda. E ali a ideia é quem vai perder menos. E quando você senta para conversar com os dois lados, os dois já perderam. Os dois já saíram perdendo. Não adianta você convencer que o outro saiu ganhando e você saiu perdendo. Os dois saíram perdendo. E o que você tem que entender é que para você perdoar, você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sempre. Quando eu casei, o pastor Ricardo fez o nosso curso de noivos. E aí ele falou uma frase para mim, a gente vai fazer 8 anos de casado, daqui um mês. Caraca, tô velho. E ele falou assim, na minha vida, tá? Falou uma palavra bonita assim, tá. Aí ele falou assim, entenda uma coisa, Budal, é melhor ser feliz do que ter razão. Achei legal o que ele falou, mas fui entender na prática. Eu fui entender na prática que ter razão é legal. É legal ter razão. Mas muitas vezes não leva a lugar nenhum. Muitas vezes não leva a nada. Falar, eu disse, só machuca. Só machuca. Querido, se você tem que perdoar alguém, perdoe. Perdoar é abrir mão de estar certo. É abrir mão de ter razão. Sabia que depois que você perdoa, é algo que libertador. Libertador, cara. Só quem já sentiu isso pode falar. O mal que faz para você, a falta de perdão, é muito maior do que o primeiro mal. Mas pastor, você não sabe o que ele fez para mim. Vai por mim, querido. Vai por mim. Perdoar é necessário. E pode ter certeza que a falta de perdão na tua vida está roubando a alegria da tua salvação. Ah, mas você não sabe o que meu pai fez para mim.
Você não sabe o que ele, o que ela fez para mim. Eu realmente não sei, estou aqui em cima, só falando. Mas eu sei que o único caminho para você se libertar dessa mágoa que está no teu coração, desse sentimento que só você sabe que você sente, é você perdoar e deixar ele ir. Porque você está sangrando. Você pode não estar vendo, mas você está sangrando. Uma vez, eu ouvi essa frase, talvez você já tenha ouvido também, é que a falta de perdão, o rancor, é o veneno que você toma esperando que o outro morra. É você fazer mal para você mesmo, porque o outro fez mal para você. O rancor é o que fica aqui dentro. Paulo, quando ele vai resolver as coisas, ele pede ajuda de um mediador, ele chama Clemente. E aí, ele fala, ó, Evódia, Sintique estão brigando, Clemente, vem aqui, dá uma boa. Sabe quantas vezes o nome de Clemente aparece na Bíblia? Uma. Agora aqui entre nós, se você pudesse escolher, o seu nome ia aparecer uma vez na Bíblia. Você queria aparecer como pacificador? Ou como aquele que tem brigas para resolver? Evódia e Sintique? A gente vai ter um papo com elas no céu. Porque a Bíblia está falando que o nome delas está no livro da vida, ou seja, Clemente também, mas Clemente está na boa. Mas e você? Tem coisa para resolver? Segundo indicativo, a capacidade de descansar e confiar em Deus. Lá no versículo 6, o apóstolo fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os teus corações e as tuas mentes em Cristo Jesus. Cara, você conhece alguém ansioso? Pensa aí. Pensa em alguém ansioso. Tipo Pedro. Pedrinho, segundo palavras dele, Pedrinho falou que morre antes do tiro, né? Antes da bala chegar, o Pedrinho já foi, já. Cara, você quer ver um cara ansioso, mal? É você chegar para ele e falar assim, Pedrinho, precisava falar com um negócio contigo, é meio importante, mas depois a gente fala. O ódio. O que custa falar? Se é importante, fala. Fiz isso com a Laura antes de subir, né, Laura? Depois, mas é importante mesmo, tá bom? Parece que é um negócio que consome, assim. Meu, fale. Não, agora vai falar. Não, eu vou com você. Você vai fazendo perguntinhas, né, para ver se a pessoa vai entregando. Você acha que descobriram alguma coisa tua? Cuidado. Existe um peso sobre algumas pessoas muito grande. É uma ideia de que você tem que dar conta de tudo. Você precisa dar conta de tudo. Parece que esse peso é muito comparativo. A gente sempre se compara com as pessoas. Hoje em dia a gente vive num tempo de muita informação. Aí quando você para e acha que você é muito bom no negócio, você pensa, meu Deus, sou campeão mundial disso aqui. Você descobre uma criança na China de 7 anos que faz melhor, mais rápido que você e tem 1000 inscritos no canal. Cara, pra você ser o melhor do mundo numa parada, velho, a informação é tão rápida, mano, que já era. Eu entrei no Twitter. Faz uma semana, não, nem uma semana que eu entrei no Twitter. O que é aquilo, meu Deus? É só Big Brother? K-pop?
K-pop, o que eu tenho a ver com K-pop? Eu moro no Brasil. Mas tá lá. A informação chega, amigão. Se você não sabe o que é K-pop, faz um Twitter, não, brincadeira. Acho que é um estilo de música coreana. É isso. A informação chega muito rápido. Mas tem gente que começa a pesar. Que começa a trazer responsabilidade de tudo para as próprias costas. E se a tua nota não é a melhor, não é a maior, você tem que correr atrás. Se você não está namorando, tem alguma coisa errada com você. Nossa, mas as minhas amigas já estão, mas os meus amigos, cara, o pessoal já está noivando. E eu nem sei cozinhar. Sempre que eu falei isso. Parece que é um peso tão grande, tão grande, tão grande. E aí eu vejo mulheres casadas pensando, não, eu não vou ter filho, eu acho que eu não dou conta. Cara, minha avó teve 9. Minha avó, né? Eu vou falar. Não ia falar, eu vou falar. Tem nada a ver com a pregação, mas eu vou falar. Não me aguento. Agora é sério, preste muita atenção. Eu vou falar uma vez só, tá? É que a Thay tá grávida de novo. Yeah! 2-0. Só queria falar. Que foi, mamado? Falta para a avó, né? Misericórdia. Não dou conta. Você tem medo de não dar conta? Talvez você não tenha. Mas tem gente que tem muito medo. Tem gente que não consegue dormir. Quero te dizer uma coisa. Você não precisa dar conta de tudo. É sério. A Bíblia vai falar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus está cuidando de você. Confia. Só que a ansiedade não é algo que se resolve assim. Não é algo nem que se explica assim, de uma maneira fácil. Só quem tem, sabe, os remédios que você tem que tomar para isso, e o tempo que você tem que investir em terapia, talvez. E coisas que você tem que tratar no teu coração. Mas eu quero falar aqui de uma maneira rápida, um antídoto quase, que o apóstolo Paulo coloca nesse versículo. Ele fala assim, espera aí que eu perdi aqui. Ele vai dizer, para que a gente sempre esteja em oração, súplicas e ação de graças. Ele vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, por súplicas e com ações de graça. Eu sei que parece uma maneira muito simplista o que eu vou falar aqui, mas acredite, a oração é sim a melhor forma de você tratar a sua ansiedade. É levar isso para diante de Deus. Às vezes parece falar, tá, pastor, parabéns, que ideia boa, vou orar agora. É, isso mesmo. Ore. Você ora quando você está ansioso? Sabe, às vezes parece tão bobo falar isso, mas eu preciso falar. E ele vai dizer, ele não vai dizer simplesmente ore, ele vai falar, ore, suplique, e tem ações de graça. Ele divide. E dentro dessa divisão, eu entendo que oração é essa conversa que a gente tem com Deus. Que eu sempre lembro, oração, ele é um diálogo, ele não é um monólogo. Ele é uma conversa, é algo que você fala, mas que você escuta. Ele é o tempo que você tem com o Senhor, é um tempo de adoração, de devoção. Tem gente que não consegue.
que nesse momento que começa a tentar entrar na presença de Deus, começa a ficar difícil e pesado. Lembra da conta para pagar? Uma borboleta passa, você já olha. Fica difícil, né? C.S. Lewis tem uma frase que eu acho ela demais. Ele fala assim: orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Às vezes a gente se ajoelha, prepara, arruma todas as coisas, separa tempo. Vamos lá, Senhor Jesus. Caramba, hein? Tá sujo esse chão, hein? Aí você vai, pega uma vassoura. Não, agora vai. Senhor Jesus, me ajuda a pagar aquela conta que está vencendo. Aí você vai, pega o celular, paga a conta, já dá uma olhada na notificação. K-pop. E aí quando você viu, você foi. Orar, orar, orar. Continuar orando, até que você comece a orar. Adore a Deus. Tempo de oração é um tempo de adoração. Cara, bota louvor. Bota músicas para se concentrar no YouTube. Eu faço meu devocional com músicas para se concentrar. É legal. Pode, tá? Pode, não é errado. Deus deixa. Mas eu entro ali, entendeu? Segundo, quando ele vai falar as súplicas são as nossas necessidades abertas diante de Deus. Diante de Deus, não esconda nada. Seja o mais sincero possível. Seja intenso espiritualmente. Ore, suplique. E por último, ações de graça. Encerre o teu tempo de oração com gratidão. Agradecendo por tudo que Deus já fez na tua vida. Agradeça por tudo que Ele está fazendo. E crendo em tudo que Ele vai fazer. Ore. Ore. Não é à toa que a Bíblia vai falar para a gente lançar sobre Ele tudo isso. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre ansiedade, Ele vai falar isso. Leve diante de Deus. Eu lembro um tempo que eu estava ansioso. E eu comecei a procurar versículos da Bíblia que falavam sobre ansiedade. Eu falei, eu vou tentar ler todos. E todos eles falavam isso, indicavam para esse ponto. Vá lá, leve diante de Deus, leve diante de Deus. E eu comecei a estudar profundamente esses textos, nas línguas originais, porque eu precisava entender aquilo da melhor forma possível. Mas em nenhum momento eu orei. Eu queria tanto entender, e ele já estava falando. Leve para ele, leve para ele, leve para ele. Ore. O quanto você consegue descansar no Senhor? Esse é o segundo indicador de que a tua alegria talvez esteja indo embora, de que você está sangrando. Terceiro e último indicador de que a alegria do Senhor, a alegria da salvação é sobre a tua vida, é você ter uma mente benigna. No final da nossa leitura, a Bíblia vai falar assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando eu estava lendo esse texto e eu cheguei nesse ponto, não teve como eu não pensar no culto de semana passada. E se você estava aqui no culto de semana passada, sabe que o Michel falou exatamente isso aqui. E eu falei, Deus, tá bom, eu não vou falar sobre isso aqui, deixa eu procurar outras coisas em volta. E Deus falou para mim, não, eu quero que você fale sobre isso. Eu falei, de novo? Ele falou, de novo. Se você acha que eu estou falando isso de novo, é porque Deus quer que você escute isso de novo. No que você pensa, o que você alimenta na tua mente. Imagina que do mesmo jeito que o celular está dando relatório, sabe que relatório de tempo de aplicativo aberto, de redes sociais? Imagina que do mesmo jeito que existe esse relatório semanal,
quantas horas você passou no WhatsApp, quantas horas você passou no YouTube, no Netflix. E do mesmo jeito, a gente consegue ter acesso a um relatório sobre os teus pensamentos. Quanto tempo você pensou em cada coisa? O que estaria escrito nesse relatório? Imagina que você pode dividir isso em horas. O dia tem 24 horas. Quantas horas você pensou em Deus? Vai ter lá um horário. Quantas horas você pensou nos seus problemas? Vai estar lá. Quantas horas você investiu pensando no teu dinheiro? Vai estar lá. Quantas horas você estava pensando em algo que é pecado, que é impuro para você? Vai estar lá. Sabe, você não consegue impedir que um pensamento passe na sua cabeça. Eu acho que não, pelo menos, sei lá. Mas você consegue impedir que ele fique. Alimentar ele é uma decisão sua. E só cresce o que você alimenta. Se você parar de alimentar, vai morrer de inanição. E às vezes a gente pensa que é só um pensamentinho. É só um pouquinho. Não se engane. Pensamentos errados nos conduzem a sentimentos ruins. Às vezes você pensa, por que eu estou sentindo isso? Por que isso está na minha cabeça? Por que isso está no meu coração? Eu já atendi homens que falavam assim, olha, pastor, eu não tenho mais desejo pela minha mulher. Eu não sei, eu não sinto mais nada por ela. Eu não sinto mais amor. É mesmo. E você sente por quem? Não é bem assim, pastor. Por quem você alimentou uma ideia? Porque quando veio essa ideia na sua cabeça, você alimentou. E você começou a alimentar, mas era só um pensamentinho. Isso foi tomando conta de você. Era só um pensamentinho. 2 Coríntios 10, o apóstolo vai falar assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento. Todo pensamento. A alegria da salvação nos leva a querer uma pureza tão grande, talvez que chegue ao ponto da ingenuidade. Às vezes a gente pensa, não, tem que ter uma manha, tem que ter uma malícia. É que, pastor, no meu trabalho, se eu não souber conduzir ali, os caras montam, pastor. Eu atendi uma vez um soldado. O moleque era crente, velho. O pior era crente aqui nos adolescentes. Aí ele entrou no exército, chegou na idade. Foi pro exército. O cara voltou estranho. Tem um tempo que você passa, sei lá, internato lá. Dá uns 3 meses e ele voltou. E eu já vi, cara, esse cara tá diferente. Eu sentei com ele e falei, cara, e aí, tudo bem? Ele, tudo bem, pastor. Cara, como é que foi lá? Ele falou, foi legal e tal, fiz um monte de amigo. Pô, é muito massa, o exército é top e tal. Eu falei, pô, que massa, cara. E como é que tá a tua vida com Deus? Pastor, não vou mentir para você não. Tá bad. Por quê? Não dá para estar lá dentro, pastor, e continuar firme. Não tem como. É palavrão o tempo todo. Pô, a piazada traz revista de mulher pelada o tempo todo. Os assuntos são... É só isso, pastor. E aí a piazada fica se zoando, pô, ou eu vou ser zoado ou eu entro na onda ali, pastor. Não tem muito o que fazer.
pois é, cara, mas você tem que tomar uma decisão. Não, pastor, poxa, não, vou tentar. Cara, ele tentava toda semana, e aí, mano, como é que tá? Pô, cara, não dá, pastor, não dá. Não, aqui fora é de boa, mas lá, cara, lá não dá, pastor, lá não dá. Ele fica mais um ano, e no outro ano, entra um menino. Ele continua como soldado, e o menino entra como primeiro ano como soldado. O menino entra, mais novo, decidido a fazer a diferença no quartel. O Piacri, o mais novo, chega lá, abre um grupo de estudo bíblico, se converte mais de 15, porque ele decide fazer a diferença no lugar que ele está. Aí, o menino mais velho chega para mim e fala: pastor, esse cara não ganhou 15 pessoas no exército, ele ganhou 16, porque eu estava perdido. Tudo começou na ideia, na cabeça. Eu não posso, não dá. Não, é só uma piadinha. É só aqui nesse ambiente. É só aqui, não. Quando eu sair, vai ficar tudo bem. Lá fora, beleza. Aqui dura 1 ano, 2, no máximo, eu estou indo embora. É só nesse período de tempo. Não. Isso vai entrando, cara. E você, sem perceber, está sangrando. E a alegria da salvação está indo embora. Deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe, mas você não consegue perder a sua salvação. Isso é impossível. O seu nome não pode ser riscado do livro da vida. Se fosse assim, tinha nego que ia dar um trampo, velho. Pensa em borracha branquinha que você ia ter que usar para a vida dos caras aí. Não dá para perder a salvação. Mas a Bíblia fala que dá para perder a alegria da salvação. Feche os seus olhos no seu lugar. Eu apresentei para vocês, de uma forma de indicadores, algumas áreas da nossa espiritualidade. Mas para indicadores funcionarem, eles precisam ter uma forma de medir certa, correta. E no nosso caso, cara, a única forma de você medir isso do jeito certo é através da sinceridade. E eu vou fazer de novo a pergunta que eu fiz lá no começo. Vocês consideram uma pessoa alegre, feliz? Você tem a alegria da salvação? Neemias vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria do Senhor, essa alegria da salvação, ela é sobre você? Ou isso foi se perdendo? Vamos lá, mais uma vez, não estou falando sobre dar risada das minhas piadas. Estou falando de se alegrar pelo que Deus fez por você. Além das circunstâncias, a alegria profunda. A alegria do Senhor. Você já sentiu isso antes? Você pode não ter perdido a salvação, como eu falei aqui, mas você acabou de perceber que essa alegria já foi embora. Você se alegra em tantas outras coisas, mas lembrar que o que Deus fez por você já não te traz mais essa alegria. Querido, você está sangrando, cara. Você está sangrando. Nessa noite Deus veio te lembrar que você faz parte do povo mais feliz do mundo, porque só você tem acesso a esse sentimento, a alegria da salvação. Não permita que isso tenha sido roubado da sua vida. Talvez nessa noite Deus te lembrou, Deus te mostrou que esse sentimento dentro de você, nebuloso, que você não sabe como lidar,
Talvez Deus te mostrou que isso tem a ver com o perdão que você não deu, cara. Com as tuas relações que estão todas tortas na tua vida. Ou com uma relação específica. Talvez nessa noite aqui, enquanto eu falava, o Espírito Santo falou com você. E você viu. Reconheceu. Que a ansiedade já tomou conta de você. Que isso afetou até a tua fé. De entender a soberania de Deus sobre a tua vida, de que Ele está cuidando de você. Talvez nessa noite Deus te mostrou que os pensamentos ainda estão lá. E que eles não podem ser alimentados. Que você não tem que regar essa planta. Que você tem que tirar pela raiz e lançar fora. Que isso não pode mais ter espaço sobre a tua vida. Talvez nessa noite Deus mostrou por que você está tão triste. Porque você esqueceu da alegria da salvação. Isso sangrou da sua vida e já foi tirado de você. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. O Espírito Santo é sobre você. E a alegria do Senhor pode vir sobre você aqui hoje.